o Itaú Cultural, com os meus amigos que estavam passando, que aceitavam ir sem grana, só pela passagem. Então, assim, a gente teve, ao final de 3 anos no teatro, uma quantidade enorme de pessoas bastante interessantes, trabalhando, assim, desde uma pessoa que trabalha com dramaturgia para televisão no Rio, até a Vera Sala, até a Helena Katz, até estrangeiros, assim, vários, enfim. Foi um período de 3 anos, assim, de tentar encontrar uma maneira de trabalhar com esse grupo de 18, porque a ideia era fazer com que a informação chegasse nos 18 e daí essa informação fosse imediatamente diluída na comunidade. No final de 3 anos, nós tínhamos 500 pessoas sendo atendidas por nós. Então a informação chegava nesses 18, mais concentrada, e daí imediatamente era transformada para criança, para adolescente, para adultos, em aulas que a gente chamava mais teatro, ou mais dança, ou mais música, porque esse grupo de 18 também eram pessoas que vinham da dança, do teatro, da música, e outras de lugar nenhum. Estavam só começando. Tinha uma coisa, e todo mundo era meio tratado igual, todo mundo trabalhava no mesmo nível, fazia mais ou menos todas as aulas, não tinha uma distinção. O que a gente chamava que não era um programa multidisciplinar ou interdisciplinar, era um programa indisciplinado, porque era uma coisa que a gente também foi fazendo esse programa como dava para fazer. Vinha um amigo de férias para o Brasil, eu conseguia que fosse a 2 semanas da aula, alguém ia passar, não sei aonde, então dava uma esticadinha, vinha. Foi um programa porque a gente não tinha realmente dinheiro para manter um programa claríssimo, mas eu fui tentando trabalhar partindo da ideia do programa que a gente adota lá na Escola de Arte de Amsterdã, onde eu dou aula já há 12 anos, 13 anos, que é começar trazendo um trabalho solo, de que a pessoa realmente consiga se encontrar o seu trabalho, e a partir daí como é que isso vai se expandindo para trabalhar em dupla, em grupos, e aí a coisa vai aumentando. Mas desde o início a ideia foi atender as pessoas da comunidade, atender de uma maneira conversando, trocando diretamente, sem um pouco essa hierarquia de eu sou o professor, eu sei, você é o aluno, você não sabe. É uma coisa que a gente sempre manteve muito claro e que também foi uma coisa difícil. A ideia de arte contemporânea no Piauí foi outra coisa bastante difícil, porque realmente assim, não se tem noção, não se recebe nenhum tipo de informação, os espetáculos que passam são muito poucos, não existe acesso, não existe uma ideia para isso. A cidade o contexto é outro e não tem muita gente conversando, nem fazendo isso, e juntando com a autoestima baixa, e juntando com o isolamento, e juntando com o quão pobre é mesmo, de realmente não ter recurso, foi uma dificuldade. Mas para a gente foi sempre uma dificuldade que fez a gente acreditar que podia tentar conseguir alguma coisa. Eu confesso que eu fiquei surpreso, assim, já depois de 1 ano, como a coisa foi tomando forma, assim, né? Lá e aqui no Brasil e fora do Brasil, de repente as pessoas vinham e me davam um feedback do que estava acontecendo, que era bem bom, que talvez eu não conseguisse ver, porque eu estava realmente lá dentro, assim, o tempo inteiro, tentando solucionar ali, cada dia, o que tinha que ser solucionado. E depois de 3 anos, a gente mudou o secretário de Cultura, e a gente, na verdade, ele queria manter a estrutura, mas ele queria manter justamente tirando a maneira de se trabalhar. Por exemplo, a primeira coisa que o novo secretário fez foi diminuir o meu salário em 3. O meu salário ia para 1/3, que já não era, depois de 3 anos e pouco, eu teria que ganhar um aumento. A princípio, eu tive que passar a ganhar 3 vezes menos, que eu não cheguei nem a receber nada, porque ele assim, segurou na negociação, e nós negociamos 3 meses a gente ficar no teatro, continuar o projeto ali dentro, mas realmente foi impossível, porque aconteceram coisas do tipo: vocês são apenas empregados da prefeitura, artista não tem nenhum tipo de autonomia aqui dentro, vocês têm que seguir, eu sou empregado do prefeito, vocês são meus empregados.
E aqui, esse teatro é contemporâneo, arte contemporânea não interessa essas pessoas. Nós precisamos botar folclore e música popular, assim, MPB. Então, assim, foi toda uma série de questões que não vale a pena aqui entrar nisso, mas que foi bem... E a gente tentando negociar, e aí no final nós pedimos... Quer dizer, eu pedi demissão primeiro, e depois todos os artistas e os produtores resolveram pedir demissão no dia seguinte. Então foram 22 pessoas demitidas da prefeitura, que pediram demissão, e foi a primeira vez na história da prefeitura de Teresina que um grupo de 22 pessoas se demite junto. Porque, como diz o meu pai, assim, a prefeitura, ela faz de conta que te paga e tu faz de conta que trabalha. E, na verdade, era isso que eles esperavam de nós. Mas, na verdade, foi uma das coisas que eu senti que mais incomodou, foi o trabalho estar possibilitando uma entrada e uma saída de informação de Teresina. Que é uma coisa que realmente me surpreendeu, porque eu sempre achei que seria interessante para Teresina ter o nome da cidade mais nos outros lugares, mais fora, ou trazer mais pessoas, porque a gente recebe muito pouca gente no Piauí e não tem turismo. Então, por exemplo, a gente não vê de jeito nenhum estrangeiro em Teresina, não existe estrangeiro na rua, em lugar nenhum, não existe assim. A gente costuma dizer lá que quando a gente vê estrangeiro é missionário da igreja, entende? Porque não tem missionário, não tem estrangeiro, não tem pessoas, as pessoas não vão para Teresina, entende? Assim, então a gente é todo mundo de lá, assim, todo mundo conhece as famílias e tal. Então foi uma coisa que na verdade eu acho que também ameaçou de uma maneira um certo trânsito que começou a acontecer, uma certa mexida que começou a acontecer. Durante esses 3 anos, a gente, logo no início, eu sugeri a ideia de um blog que fosse dividido por nós todos, que nós todos tivéssemos acesso, senha, e que a gente usasse como espaço de colocar o que a gente está pensando, o que a gente está lendo, algumas reflexões sobre o trabalho que está se produzindo, o que quer que seja. Porque desde o início, eu também tive muita dificuldade com a minha posição na frente desse coletivo, que depois a gente viu que era um coletivo, porque enquanto eu era diretor do teatro, eu era diretor do teatro, e aí eu sabia dessa função e estava trabalhando com eles mais ou menos no mesmo nível, apesar de saber que eu sou mais velho que eles, que eu tenho mais experiência que eles, mas tentando sempre trabalhar no mesmo nível. Essa ideia de uma posição assim hierárquica foi uma coisa que sempre meio que me balançou, assim, porque na verdade eu não estava realmente acostumado assim com essa ideia de estar à frente de um grupo. E para mim nunca foi a ideia de ter a minha companhia ou trabalhar no nível de companhia onde eu dizia o que era. O que sempre foi incentivado lá foi de que cada um pudesse fazer o seu trabalho da sua maneira e buscasse as suas ferramentas para trabalhar como quisesse. Não é um processo muito fácil esse, depois que a gente se desvinculou do teatro, que ficou todo mundo solto, ficou ainda mais difícil, porque aí existiu sempre essa questão assim, qual é a tua posição? E eu, na verdade, queria ser só um artista, como qualquer outro, mas eu comecei a sentir que não era bem assim, que não dava para fazer isso, que eu precisava cuidar de uma coisa que a gente tinha conseguido. Porque aí quando a gente pediu demissão, a imprensa, que sempre esteve com a gente também, assim, praticamente todo dia, imprensa de jornal, televisiva e tal, teve um silêncio geral na cidade. E na verdade o que a gente ouviu foi que, assim, artista não vai contra o poder do prefeito da cidade de Teresina. Que a cidade de Teresina é um lugar com que você não pode se colocar contra nada, ou tentar modificar, ou tentar não aceitar nada. O esquema é esse e nós somos assim, e é assim que tem que ser. Não adianta inventar nada aqui, porque nós somos assim mesmo, é assim que vai ser, vai continuar sendo. Tem um pouco essa mentalidade que eu não sei de onde é que vem ainda, mas que vem de todo um processo, claro, de lá, que é assim, Teresina